Conteúdo latente são impulsos que guardamos às 7 chaves no inconsciente, muito carregados de energia, buscando oportunidades para se manifestar. O que está latente deseja vir à tona, mas, como se trata de conteúdo perigoso e proibido, usamos mecanismos para que ele não se manifeste claramente. O que está recalcado no inconsciente pede passagem, mas a verdadeira história costuma se revelar de forma distorcida. Afinal, a verdade nua e crua não é para qualquer um. Tema de hoje, Jung. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica. Um dos maiores estudiosos da psicologia humana, ele mesmo foi a matéria-prima de suas descobertas. Sua bela carreira se materializou na publicação de estudos, trabalhos, seminários e outras obras. Ele propôs e desenvolveu conceitos como a personalidade extrovertida e introvertida, os arquétipos e o inconsciente coletivo. Mas o conceito central da psicologia analítica é a individuação. Eu sou o Sérgio Savian e esse é o programa Conteúdo Latente, que debate questões existenciais para você que está interessado em se conhecer e viver melhor. E para ajudar nessa reflexão, eu convidei a Guimar Martins, que é psicanalista e professora da SBPI, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Como é que está, Guimar? Tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Como é que é? Você dá aula lá na sociedade? De que matérias? Então, eu trabalho na SBPI, tá? E lá é por módulos. E eu trabalho com o módulo de Jung, Sim. tá? Fora tem as terapias infantis, que eu trabalho com os autores a Melanie, né? Melanie Klein e o Winnicott. E também um novo trabalho que estou fazendo é a arte-terapia. Eu já tive a oportunidade de ter aula com você e eu aprendi muito. E você tem um jeito muito especial de dar aula. Eu diria que é um jeito que a gente vai aprendendo, não de uma forma convencional. Sim. Mas vamos falar de Jung? Vamos sim. Rapidamente, quem era esse homem? O histórico dele, parece que a vivência dele na família foi muito importante para ele se tornar o psicólogo que ele se tornou. Sim, Sérgio, ele vem, né, a Jung vem aí de uma família religiosa, tá? Os pais dele eram protestantes, tá? Não só o pai, como a família inteira. Os 8 tios também eram pastores. Nossa. Então a influência religiosa foi muito grande na vida dele. Parece que tinha um conflito entre pai e mãe, porque a mãe, ela tinha um pé no espiritismo, não tem uma coisa assim? Sim, Sérgio, a mãe de Jung sofria de distúrbios, tá? Mentais, tá? E assim, logo num primeiro momento, muito pequeno, ele não sabia o que era tudo isso, tá? E aí ele foi convivendo com essa parte do pai, né, religiosa. Uma certa mediunidade da mãe, uma coisa assim. Então, e ele foi vivendo essas influências, tá? Sim. Mas ele era uma criança muito solitária. Sim. Ele era sempre fechado no mundo dele, no mundo interno dele. Parece que na casa dele eles tinham uma boa biblioteca. Sim, onde era o refúgio dele. E ele Sim. estudava de tudo, qualquer assunto. Você imagina o pentelinho pequeno e já estudando e já lendo muitos livros. Sim, era o mundo dele, tá? Sim. Ele foi discípulo do Freud, né? O Jung. Digamos, todo mundo fala em discípulo, né? Sim. Mas eu acho que a palavra legal seria parceiro, né? Uma aproximação que tiveram. Sim, uma parceria muito legal, né? Mas Durou alguns anos aí. de alguma forma, o Freud não via nele uma extensão do seu trabalho, uma possibilidade de continuidade? Muito bem. Freud via, tinha essa visão, tinha essa fantasia. Sim. Só que Jung, em algum momento, parece que na realidade, Jung, ele sempre foi um pesquisador. Sim. Então ele queria mais. Nas obras de Freud, ele via valores, coisas ali que se encaixavam, tá? Então ele queria saber de onde vem isso, por que causa isso, tá? Então o objetivo de Jung era estudar, era ter conhecimento. Sim. E ele encontrou no Freud uma fonte bastante grande. Rica. Nessa história com Freud, o que você falou, o que aproximou os dois, mas o que afastou os dois? Foi em cima de quais questões? Então, houve várias questões, tá? Mas algumas, assim, mais fortes foi essa questão da libido, tá? Para Freud, tudo seria trauma sexual.
Jung vem e se depara, mas tudo tem que ser isso? Então, a insistência de Freud em achar que era assim, ponto final, isso desagradava Jung, tá? Ao ponto dele se afastar e falar, poxa, eu vou procurar outros cantos, não existe só isso. Mesmo porque me parece que a clientela do Jung tinham muitas senhoras já com uma idade 40, 50, sim. e que talvez a preocupação não fosse Outras exatamente coisas. sexual. Sim, né? sim, eram outras coisas. Então, quando há esse rompimento, aí sim que Jung começa a teorizar, tá? E aí invade outros campos, como a alquimia, tá? Invade outros campos e ele começa a conceituar toda a sua teoria. Por exemplo, o tal do processo de individuação. Muito Você bem. pode falar um pouco sobre Então, isso? Quando há o rompimento, ele começa sim a fazer sua própria psicologia, que deu o nome de psicologia analítica ou dos complexos, tá? E entre elas, como você mesmo sabe, é o processo de individuação. E o que seria esse processo de individuação? É estudar a psique de uma forma total, tá? Não existe só um eu consciente. Existe também um self, e que é inconsciente. Trazer essas estruturas para um equilíbrio. O Jung fala que, mais do que ninguém, que a gente chega com uma certa personalidade essencial, que nem tudo é uma influência da família e cultural, que a gente já traz consigo desde que nasce alguma coisa aí. Muito bem, o que você está dizendo é o conceito de inconsciente coletivo. Sim. Tá? Que são essas estruturas, digamos, herdadas de uma humanidade, de uma geração. E o que é isso? O que são herdados? São sentimentos, sensações, lembranças, tá? Que você herda aí de um passado remoto. Daria para dizer que a terapia, ela objetiva, uma terapia nesse sentido mais junguiana, objetiva fazer um bom processo de individuação, quer dizer, a pessoa entender o quão única ela é? Sim, é esse o caminho, tá? Lógico, como dizemos, é um processo, e todo processo é um processo, demora. Lidar com o inconsciente coletivo é também falar de arquétipos. Depois a gente vai entrar nessa coisa dos arquétipos. Então, falar dessa individuação é romper aí algumas coisas, como a própria projeção. Qual a diferença entre o self do Jung e a questão do ego, como é colocada por Freud, né? Porque tanto um como o outro se refere ao eu de alguma forma. Que eus são esses? O eu do ego, o eu do self, como que é essa diferença? O que Jung faz não é perder o que já tinha ganho aí com Freud, que é o ego, o eu, tá? Ok, essas estruturas continuam, mas existe mais coisas além disso. E o ego, ele não existe sozinho, porque o eu, para Jung, qual é o central, o centro de comunicação do eu? É o consciente, não é assim? Eu faço, eu ajo sobre o meu consciente, desculpa. Mas nós temos mais que isso. Está onde? No inconsciente. E quem lidera ou organiza esse inconsciente? Tem um centro organizador que se chama self. O self, né? Tá? Eu particularmente eu trabalho muito com a meditação, comigo e com os meus clientes, né? E cada vez que uma pessoa medita, que entra num estado mais profundo, né, de si mesmo, me dá a impressão que toca o self, né, que toca esse lado mais profundo de cada um. Isso mesmo, essas estruturas, tá? Bom. E uma coisa que eu sou muito fascinado, Aguimar, é a questão da sincronicidade. Porque é muito comum, né? A gente às vezes acha que é coincidência, mas não é. Parece que as coisas se ligam de um jeito aí meio mágico, né? Que as coisas vão acontecendo, você pensa numa coisa, daqui a pouco ela te acontece na sua frente. Você tem um sonho num dia, no outro dia você fala, olha, está acontecendo quase igual ao sonho. Me fala um pouco sobre a sincronicidade. Vou usar a sua fala, né, que você falou que parece também uma coincidência e não é. Digamos que seria uma coincidência significativa. Sim. Tá? E que isso teve um valor para Jung, e ele elaborou essa teoria, porque para Jung tudo é energia. Sim. Tudo é energia. E temos esse campo, trazemos esse campo da atração. Isso.
que aliás tem a ver com o estudo de física quântica, né? Então esbarra um pouco aí. Mas o Jung não chegou a escrever muito sobre a sincronicidade. Algumas coisas ele escreveu, tá? Mas que são muito detalhadas e você pode estar revendo e revendo esses conceitos dele, tá? E que isso, assim, Sérgio, temos a todo instante, a toda hora. O que falta na gente é a atenção. É a percepção, né, de que está acontecendo o processo mesmo de sincronicidade. Isso não é nada mágico, isso pode acontecer. E quando você o indivíduo passa a baixar as projeções, a entrar no processo de individuação, parece que o mundo fica... O mundo da sincronicidade fica claro fica mais transparente. Claro, isso mesmo. E você consegue enxergar determinadas coisas. Você sabe que eu sou discípulo do Osho, né, que é um mestre. Então ele diz que para você chegar nessa percepção mais aguçada da sincronicidade, você tem que estar com uma intuição muito aberta. E para ter uma intuição bacana, funcionando, você tem que se esvaziar de muita coisa que não serve, né? Porque uma boa parte das coisas que a gente tem na vida, que a gente vive, você poderia viver muito bem sem, e que a gente tem uma dificuldade de entrar em contato com um certo vazio, um vazio positivo que providenciaria essa intuição, porque você está aberto para as coisas, ao universo. Né? Falando em universo, de novo, essa questão do inconsciente coletivo, porque consciente é tudo aquilo que a gente sabe de si, né? Que a gente sabe conscientemente. Inconsciente é aquilo que a gente não costuma acessar, não é isso? No geral. Isso. Digamos que nós não lembramos, né? Que a gente não lembra, mas está dentro. Então tem uma parte do inconsciente que é pessoal, da nossa própria história de vida. E tem uma parte aí que não é pessoal, né? É coletiva. Que é coletiva, quer dizer, por exemplo, quando a gente sonha, pode ser que o sonho tenha um dado do inconsciente coletivo. Você está sonhando com uma coisa que nem é tua, que você está captando aí do universo. Muito bem, Sérgio. Essa questão do sonho, para Jung, também é uma coisa muito forte, tá? Porque para ele, sonhos, eles não mentem. É um aviso. E aviso de quem? Do próprio inconsciente. O inconsciente sabe, ele percebe e ele sabe. As respostas estão ali. Sim. Tá? Basta você acessar. Eu vou contar uma coisa muito legal que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando na Venezuela, em Caracas, dando um curso lá, e eu tive um sonho. E eu sonhei que o Jô Soares estava com o braço engessado e tinha caído da moto. Eu sonhei isso. Enfim, fiquei lá 2 meses na Venezuela, até comentei com os meus amigos que tinha tido esse sonho. Quando eu chego no Brasil, eu ligo a televisão, está o homem lá com o braço engessado, e eu perguntei para minha filha, o que aconteceu? Ela falou, caiu da moto. Eu falei, que loucura, né? Como é que cada vez vai caindo mais a ficha, que a gente tem aí uma conexão, que a gente tem uma captação, e a gente... Estamos num meio vibracional. Tá? Estamos no meio vibracional. As informações estão aí para todo mundo. E é importante falar aqui também que para Jung isso não era nada de anormal. Se nós conseguirmos sair um pouco dessas projeções que nós fazemos com todo mundo e com toda hora, nós nos livrarmos desse tipo de projeção, nós vamos perceber as sincronicidades e vamos estar mais para o mundo, para o universo. Tá? Que legal. E isso para Jung é uma coisa, isso que é normal. Anormal somos nós que não percebemos. Quer dizer, no final ele é um psicólogo que ele tem um ponto de vista bem abrangente e que quase que espiritual, né? Digamos que ele tem ele não é limitado. Sim. Ilimitado. Eu vi uma entrevista dele na internet e perguntaram para ele, você acredita em Deus? E ele falou assim, não acho que acreditar seja o verbo, eu sei de Deus. Né? Então parece que ele mesmo foi a matéria-prima de muita coisa. Sim. Ele se observava muito, ele se permitia, não é isso? Fazer as suas viagens existenciais muito profundas. E isso já começou cedo, com 11 anos de idade, um dia que ele estava indo para a escola. Aliás, não é só ele, todos esses grandes pensadores tiveram uma infância não muito fácil. Não muito fácil.
Tá bom, Guimar. Tem muita coisa para a gente falar de Jung. Você topa vir aqui para falar de outros conceitos? Lógico, claro, estou aí. Está convidada. Oh, muito obrigada, Sérgio. Tá bom? Obrigado pela tua presença e obrigado principalmente a você que está assistindo o conteúdo latente e até a próxima.